Olá, mais um podcast Oito Saúdes com convidados mas hiper especiais. Temos aqui a Isabel, o Marcelo e a Isabela. E daqui a pouco vai entrar também a Júlia, né? Que são alunas de uma instituição educacional. E vou chamar aqui, olha, a Isabel para se apresentar para a gente. Obrigada, Sandra. Uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigada por participar contigo mais uma vez. Atualmente, eu atuo na coordenação da pedagógica da MF Henrique Souza Filho, em Fio. E para a gente é uma alegria estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho da nossa vivência. Obrigada. E hoje, Educação e Talentos da Zona Leste, da ZL. Lembrando que eu nasci na Zona Leste e aqui temos professores, temos coordenadora, temos alunos que têm um projeto maravilhoso na Zona Leste. Eu vou chamar o Marcelo para se apresentar e aí você dá uma breve introdução do projeto, porque daqui a pouco a gente vai detalhar mais, tá bom, Marcelo? Primeiramente, agradeço a oportunidade também de trazer esse projeto para cá, né? Eu acho que o mais legal é viver isso junto com o aluno. O projeto Imprensa Jovem hoje, ele é uma das almas do Enfio, da MF Enfio, que é onde a gente trabalha, porque tem um grande engajamento e envolvimento de muitos alunos, chega a ter lista de espera para participação. A gente tem um canal no YouTube com mais de 170 mil seguidores que assistem as matérias que nós produzimos, Eu sou seguidora, hein? os filmes que nós produzimos, e geralmente são coisas produzidas pela mão dos alunos, pelos talentos e pessoas criativas que estão na nossa escola matriculadas e que querem mostrar o que para que elas vieram, né? Querem demonstrar esse potencial escondido dessa ilha que muitas vezes é a Zona Leste, né? Por ser afastada, a gente tem muito esse problema, né, de visibilidade. Então, a gente criou o nosso próprio canal de visibilidade. Eu acho que esse é o ponto do projeto Imprensa Jovem hoje. Muito lindo, né? Quando eu tinha 7 anos, eu tinha 3 sonhos. Era ser professora, ser jornalista, né? De alguma forma eu via que poderia trabalhar com comunicação e ser baterista. Baterista. Eram os 3 sonhos. Olha só. E aí o seu sonho, Isabela? Se apresenta e fala do seu sonho como jovem e quando você era criança. O que você sonhava? Bom, eu sou a Isabela, eu sou aluna da MF Henrique Souza Filho em Fio, eu estou no 9º ano, que é o último ano. E meus sonhos, assim, de hoje em dia, eu penso em ser psicóloga ou psicóloga muito bom. jurídica. Aham. Porque eu me encantei muito pela área, mas quando eu era mais nova eu queria ser médica, eu queria ser um monte de coisa, eu tinha sonho de tudo. E você hoje é uma jornalista do Enfio, é isso? Eu posso dizer que sim. A gente não trabalha só, tipo, com as câmeras. Eu poderia dizer que eu sou produtora junto com o Marcelo. Eu crio as pautas junto com ele. A gente conversa todo mundo junto. Então, eu não diria que eu sou só jornalista. Eu também ajudo com tudo. Todos os alunos ajudam com tudo. Cada um faz alguma coisa. Não fica ninguém numa posição fixa. Que linda. Eu fiz cinema e vídeo, eu gosto muito da produção. E alguns amigos até brincam, falam, você faz para as outras pessoas aparecerem, mas eu acho muito legal trabalhar, né, atrás, entender todo o processo. Eu vou fazer uma brincadeira com você, você pode dizer não, você pode dizer sim, tá bom? Tá bom. E não tá nada programado, porque tudo vai acontecer naturalmente. Sim. Posso pedir para você entrevistar o Marcelo, como ele é o seu Pode. professor, não é? Pode sim. Então tá bom, vou pedir para você começar a entrevista. Apresenta o Marcelo, primeiro do jeito que você acredita, né, que ele seja. E o que ele tem de melhor enquanto professor e pior também. Pode falar, tá bom? Dos defeitos, tá, Marcelo? Pode? Pode expor. Bom, boa tarde, eu sou a Isabela. Agora a gente vai fazer uma entrevista com o nosso professor, o professor Marcelo. Você pode dar uma apresentada, falar um pouco de você, como você atua na sua área? Olha, para você que me conhece e está todo dia comigo, posso me apresentar. Eu sou Marcelo Guerra, eu sou formado em Geografia. Sempre tive um gosto muito grande por jornalismo, por esse lado mais político até da educação. Sempre fui um educador politizado, né? Trabalho na Zona Leste há 8 anos como professor da Prefeitura de São Paulo, mas trabalhei no Estado, trabalho também num colégio privado aqui em Santo André, né? E para mim esse projeto é o trabalho mais idealista que eu realizo hoje. Eu acho que é onde me conecta com esse lado idealista professor, sabe? De um professor sonhador da educação pública brasileira. É assim que eu gosto de me apresentar, pelo menos. Somos, né? Idealistas e sonhadores. E uma coisa que eu ouvi, Exatamente. sabe, Isabela?
uma vez de uma pessoa muito especial, que sonhos se realizam. Isso é verdade. Né? Isso é verdade absoluta. Isso é verdade. Tu pode continuar a entrevista? Bom, o que o JH é para você? Olha, o JH, ele é potência, assim. Eu acho que ele representa bem uma coisa que eu gosto e que foi a base da minha formação como professor, que é um conceito do Paulo Freire da dialogicidade, que é a capacidade de produzir diálogos entre as pessoas, enxergar a humanidade do outro e não ser uma relação professor-aluno e que a gente se sinta superior ao aluno. Eu tenho coisas para aprender com vocês, vocês têm coisas a contribuir comigo. O projeto já me fez muito bem também, como faz bem para muitos alunos hoje. E acho que tem uma comunhão lá que é o ápice do que eu imaginava como educador antes de ser educador. Então, eu me sinto realizado e vejo essa potência. Eu acho que é a palavra que resume isso, porque alavanca muitas possibilidades, faz o aluno sentir aquela autoestima e aquela potência do que ele é capaz de produzir, sabe? E a última pergunta para finalizar só a sua entrevista. E como você se sente sendo o professor mais jovem e o professor mais brincalhão da MF Enfio? Eu acho que tem tudo a ver com o que eu pratico. Eu acho que ser professor também tem um pouco de admirar o que é a infância, o que é ser jovem. É não deixar se envelhecer, assim, né? No sentido não de que a velhice é uma coisa ruim. A velhice faz parte do processo humano, mas gostar de ver a juventude, de estar jovem, de ser um jovem ali junto com os jovens, eu acho que prolonga a sua vida, dá mais sentido para a sua vida. Então, eu gosto da ideia de ser o professor mais jovem nos últimos 10 anos que eu trabalho na educação. E me preocupo também, porque isso evidencia que tem muitos jovens que hoje não estão interessados em trabalhar na educação. Tanto que eu fui, assim, um dos únicos, né? Eu, com 14 anos, vi um professor mágico, assim, de filosofia e falei, me apaixonei pelo negócio e falei, eu vou ser professor. Por mais que na minha família existia uma pressão muito grande para eu ir para a indústria, que a região, o ABC Paulista, esse é o forte, né? Então, eu meio que fui contra a vontade e a cultura da minha família para ser professor e não me arrependo nem um pouco, assim. Acho que outros jovens deveriam, inclusive, dar essa chance. Muito bem, gente. Vamos bater Muito palma bem, para Isabela? Muito bom. Muito bom. Bom, vou perguntar para a Bel agora sobre educação transformadora e libertadora e os desafios do Brasil. Tá bom? Para a gente falar sobre os pontos positivos do projeto de vocês, que é um projeto lindo, que eu me apaixonei, já fiz alguns trabalhos ali, né? Parceria. No Enfio. Mas também falar dos desafios, porque vocês atingem ali uma pequena área da Zona Leste, mas a gente Sim. sabe que na Zona Leste ainda tem muitas dificuldades, né? Sim. Fala um pouco de forma geral, tá bom, Bel? E se apresenta pra gente. Eu sei que Sim, você sim. tem uma formação linda na área da educação. Sim, com certeza. Então, como o Marcelo mencionou, né, a gente também defendo a prática inspirada no trabalho de Paulo Freire, e a gente acredita nessa educação que forma sujeitos críticos e que realmente vem para libertar, né? É uma prática educadora libertadora, para transformar. No Enfio, a gente tem uma cultura de projetos. Então, hoje a gente está com a Isa, com a Júlia, que vai vir logo mais, que são do Imprensa Jovem. Mas nós temos muitos outros projetos. Nós temos também a música, a Academia Estudantil de Letras, que hoje brilhou no palco do Teatro do Céu Rosa da China. Nós temos xadrez, esportes diversos. Então, são vários projetos que vão trazendo aí para essas crianças, para esses jovens, tanto a questão da autoestima, quanto a questão do sonho. Porque muitas vezes a gente percebe que as pessoas se acostumam a uma realidade e se adequam ali e muitas vezes não se permitem sonhar. Né, pensar em algo além. Então, os meninos com os projetos, eles se enxergam como capazes, eles pensam, eles sonham em algo além. Né? E é isso que a nossa escola aí, que tem mais de 30 anos, eu entrei depois na unidade, mas eu dou continuidade aos que vieram antes de mim, porque a gente percebe que é uma escola que respira isso, essa questão da educação pública de qualidade, que mesmo não tendo todos os recursos necessários, mesmo muitas vezes tendo falta de recursos humanos, por exemplo, nós recebemos uma professora para substituir no período da manhã ontem. Estamos sem professor substituto no período da manhã desde o início do ano. Então, são pontos ali, né? Então, são pequenas defasagens que a gente tem aí no recurso das escolas, né? De recursos humanos, enfim,
que não dependem da gente que está na escola, dependem de outras instituições acima de nós, né? Mas que, apesar disso, a gente segue na luta, na resistência, né? No movimento de formação com os professores. Eu, como coordenadora pedagógica, a gente atua ali muito na formação dos professores, né? Tive a oportunidade também de fazer um mestrado em educação na Universidade Federal de São Paulo e, assim como o Marcelo, a gente compartilha aquela perspectiva de devolver para a sociedade um pouco daquilo que a gente conseguiu ter com a universidade pública e que nós acreditamos que os nossos estudantes precisam se apropriar das universidades públicas também, né? Não só os filhos da elite, né? Mas os filhos dos trabalhadores precisam e merecem ter acesso a esses espaços, né? Então, como coordenadora, como pesquisadora, professora que trabalhou por muitos anos, eu trabalhei com projetos, eu trabalhei na área de sala de leitura, mas sou encantada por essa vivência. Eu posso dizer que, assim, apesar de todas as dificuldades, apesar das pedras no caminho, enquanto a gente resistir, né, e acreditar, a gente vai fazer a diferença, que é o que a gente busca fazer lá no Enfio. Muito bem. Deixa eu perguntar para você. Eu sei que nós só temos o momento presente. Muitas vezes, o ser humano ele se preocupa demasiadamente com o passado e também com o futuro. Mas vamos pensar assim, o que você pode trazer e contribuir para o Brasil com tudo isso que você está fazendo hoje, tá bom? Dentro do Enfio, dentro da orientação do professor, da coordenadora, dos seus colegas, né, do grupo, porque existe uma unidade, sabe, Isabela? Eu sempre trabalho respeitando o senso de si, a singularidade humana, o senso do outro, essa troca que acontece, né, nas relações humanas, tanto na intrapessoal, você com você mesmo, e na interpessoal, você com os outros. E esse senso de universalidade. O que você pode contribuir para o Brasil? Tudo bem que o futuro está longe, mas vai um futuro próximo, daqui um mês, daqui um ano. Eu posso contribuir com as minhas vivências, as minhas experiências e com tudo que eu aprendi até agora, porque eu tive anos de educação, tanto que agora eu estou indo no meu último ano, indo para o ensino médio. E nesse pouco tempo, só nesse ano, eu vivi muitas coisas e eu aprendi muito mais sobre amizade, eu aprendi sobre educação, eu aprendi sobre respeito, sobre esperança e sobre tudo que eu podia aprender. Tanto que é muito gratificante estar aqui hoje, porque eu fui ensinada para isso. Eu tive anos no JH para aprender a como conversar com alguém, porque eu não sou a pessoa mais sociável que existe. Então, foram anos para conseguir desenvolver, para saber o que é certo, o que é errado e para aprender o básico da vida. Então, acho que a única coisa que eu posso levar agora, sendo uma estudante de 15 anos, são as minhas vivências e como eu consegui aprender, como eu consegui evoluir. E tudo que eu consegui aprender de tão bom que eu tenho hoje em dia. Eu vou te contar uma coisa, viu? Aos 15 anos, eu estou quase 60, né? Foi a melhor fase e eu preservo as amizades dos 15 anos, os amores da minha vida, né? Até hoje. Né? Então, 15 anos foi uma data muito marcante, né? E você acredita que o jovem hoje, ele tem essa consciência política? Como é que você vê a juventude, você que está ali, né, envolvida em grupos? Então, hoje em dia, eu acredito que não são todos os jovens que têm uma visão ampla do futuro, uma visão ampla da vida, porque muita gente acaba se influenciando, hoje em dia, tanto por conta da internet, ou por conta de algumas amizades que, vamos concordar que não se deve ser uma amizade. Então, eu acredito que é muito por influência, mas a maioria dos jovens que andam comigo, que têm amizade comigo, eu acredito que a gente tem, sim, uma visão bem ampla do futuro, que todos querem seguir os seus sonhos, suas carreiras, todos têm vontade de conseguir um cargo bom, uma vida confortável e ser feliz, porque acho que a única coisa que importa hoje em dia para o jovem é a sua felicidade. Tá bom. Deixa eu trazer uma reflexão para você, tá bom? Não é conselho, porque conselho se fosse bom, né? Mas uma reflexão. O ser, ele vem antes, tá bom? Do ter. E o dinheiro, quando você fala um cargo bom, né? Às vezes está até no inconsciente ali, coletivo, a gente precisa pensar no seguinte, que primeiro vem o ser, depois o dinheiro ele é consequência de um bom trabalho. E quando a gente realiza um bom trabalho, as oportunidades aparecem, você nem precisa ficar buscando, as pessoas te convidam,
né? Tem lugares que eu trabalho, é muito legal, assim. Ele já me conhece por telepatia, entendeu? E eu já o conheço e gosto muito da instituição. Então, muitas vezes a gente troca. Ah, Sandra, quer vir fazer um trabalho aqui? Ah, quero. E aí a gente elabora ali um projeto personalizado para aquele tipo de público específico. E é um cliente. Então, as relações humanas, elas podem trazer muitas coisas positivas, entendeu? Se não tiver aquela formalidade, né? Que eu sou um ser humano, meu cliente é um ser humano, né? As pessoas que serão atendidas são seres humanos. E então lembra disso, tá bom? Que a gente está no mundo. Agora, ser, né, é algo que precisa ser relembrado, porque tudo está dentro da gente já, tá bom? Relembrado porque já existe. Marcelo, fala um pouquinho de ações concretas do projeto de vocês. O JH, relembra pra gente essa sigla? Sim, o JH é o Jornal em Filmes, porque o projeto ele surge Tá. com o professor Bruno, que foi professor orientador de educação digital antes de mim na unidade. E eu entrei e aprendi com ele, me encantei também pelo projeto. Até antes dele sair, porque ele foi para a Secretaria Municipal da Educação, me propus a aprender para continuar, porque eu achava que aquilo não poderia acabar, porque é uma das coisas mais importantes da escola, assim. O projeto Imprensa Jovem, ele é institucional da SME, mas ao mesmo tempo o JH ele tem uma identidade que é nossa, um jeito de fazer que não é o padrão da prefeitura, é o jeito que nós arrumamos para fazer o que a gente filma, o que a gente... Então o Bruno me passou o beabá, né, das coisas. Muitas coisas eu fui experimentando e aprendendo com filmografia. Lembrando que antes disso eu não tinha experiência com câmeras. É uma coisa que eu sempre gostei como cinéfilo, que eu gosto muito de filmes, séries e tudo mais. Mas aí me encantei pegando para fazer mesmo, imaginando cenas, começando a gravar, porque eu tenho aquela facilidade de mexer com tecnologia. E aí assumi o cargo na unidade de professor orientador de educação digital. E dentro da carga desse professor, cabe alguns projetos, que o projeto Imprensa Jovem e o Em Filmes, que é a produção de curtas-metragens, foram 2 projetos, 2 frentes que eu trabalhei no canal. Muito né? bom. E Dá o canal pra gente. O canal Fala, chama Em Filmes, @Em Filmes, pessoal. Soletra pra gente. É HENFILMES, Aham. Em Muito Filmes. bom. Pessoal, vou divulgar bastante, tá bom? Ah, legal. Dá uma dica de filme, já que você é um cinéfilo. Eu acho que no contexto que a gente está Aham. aqui, que me lembra escola, que me lembra essa coisa de renovação, de mudar os contextos dos alunos, eu curto bastante 2 filmes que falam um pouco disso, né? Um deles é o Escritores da Liberdade, que a gente até fez um projeto esse ano e acabou de lançar um documentário no Em Filmes novo, que é sobre os 60 anos da ditadura militar. Com várias ações que nós tivemos entre os alunos de 9º ano, Tá. desde a visita do ECOD, a receber e entrevistar na escola ex-preso político da ditadura. E aí a gente Sensacional. chamou o projeto de Reescritores da Liberdade, em referência ao filme, porque tem esse processo. Que lindo, lindo. Importante que os alunos vejam a prática, sintam que é a realidade, porque às vezes fica muito no delírio, não é? Sim. Muito bom. Por E isso, qual- E tem um Sandra, segundo... Pode falar, Marcelo. Eu ia só falar que os meninos também fizeram as poesias autorais, né? Isso, a gente vai publicar um livro desse Isso. projeto. Sabe Eu de queria cabeça depois uma falar poesia um para pouco. falar agora, Não nesse de minuto? cor, não, porque elas Sabe, são Marcelo? longas Não também, sei, eu não não decorei. lembro. Claro, eu acho. Então procura, Procura, ele vai terminar de Isa. falar e você vai fazer com toda a sua emoção, tá bom? Fala, Marcelo. E o segundo? segundo é Entre os Muros da Escola. É um filme francês sim. sobre um lugar que recebe muitos refugiados. É uma escola que tem essa segregação, que tem um conceito de gueto ali muito forte, étnico. E que é uma reflexão forte sobre como aquele ciclo de violência e vulnerabilidade acaba reproduzindo isso entre essas pessoas, né? E que a escola ela pode ser um lugar de transformação disso ao mesmo tempo. Que ela é um lugar, às vezes, de enfrentamento dessa vulnerabilidade, dessa mudança de perspectiva social e por aí vai. Então ele é um filme bem chocante, né? De uma realidade que ninguém imagina. Todo mundo olha a França, imagina a França, né? A educação francesa tem chefe na escola né? E tudo mais, né? Essa coisa de comer super bem, é uma educação de primeiro mundo, só que aquilo choca com a realidade, porque mostra uma escola nua e crua dos refugiados, com muita violência, com muitos problemas de convívio, que é uma realidade que muitas vezes a gente tem que lidar na Zona Leste também. Eu já rodei algumas escolas da Zona Leste e elas são muito diferentes, cada escola é um universo. Né? Mas esse contexto da violência como um sintoma da escola, eu acho que esse filme ele é muito marcante, assim, ele é, né? Porque não é o esperado quando se fala de um ideal de França, por exemplo.
Tá. Vocês têm discussões de filmes com os alunos? Sim, no Em Filmes eu fazia essa Tá. análise, Aham. até crítica de cinema a gente já tentou fazer. Que legal. De fazer, Aham. assistir alguma coisa e pegar uma fichinha para analisar alguns aspectos, ver o que, Uhum. que eles gostaram, o que, que eles não gostaram, né? Então é uma dinâmica que eu já fiz com eles. Muito bom. O Bel, ele falou da escola e a Uhum. família nesse contexto. Vocês envolvem a família? Porque muitas vezes, eu falo muitas vezes mesmo, eu vi alunos querendo transformar, inclusive dentro da própria casa, e os pais zombando. Ah, meu filho está maluco, olha as ideias diferentes que eles têm. E toda vez que eu faço um projeto de família, porque eu trabalho com algumas famílias, eu tento trazer, sabe, a família Isso. para entender um pouquinho o que é aquilo, né? Quais são as transformações que podem Sim. ocasionar não só no âmbito social, mas dentro da própria estrutura familiar. Fala um pouquinho da família, das Sim, sim. famílias dos E alunos. é essencial essa parceria com as famílias, né? Então, a gente tem o hábito lá no Enfio de fazer uma reunião no início do ano de apresentação da equipe. A gente apresenta os troféus, por exemplo, que eles ganham muito troféu, graças a Deus. E, É uma olha, equipe muito porreta. Então, a gente apresenta as premiações, né? Comenta as indicações também de prêmios. Enfim, os resultados, os frutos que a gente foi colhendo, né, do processo aí do ano anterior, do semestre anterior. E a gente costuma também sempre envolver a família. Então, os projetos, todos os projetos antes de iniciar, o professor manda a autorização, né? Explica lá para os pais, então, no caso, como que é a proposta do projeto. A gente, nas reuniões de pais, também fala dos projetos, né? Para que a família sinta essa confiança, né? E envie o seu filho para participar e depois também participe dos momentos de apresentações, né, eventos. Então, a gente teve agora em junho a festa literária, a sexta festa literária do Enfio, que foi linda, em homenagem a Marina Ai, Colaçante. isso a gente adora, né? Foi linda, linda, É muito bom. assim. Nós Aham. tivemos a participação de mais ou menos 500 pessoas, né, encheu o pátio da escola. Então, a gente teve, assim, muitas famílias vibrando ali pelos seus filhos, né? A exposição das poesias autorais, tanto dos meninos dos 11 anos que fizeram um projeto, que o Marcelo mencionou, da questão da ditadura, quanto dos pequenos também, que fizeram livros autorais. Então, assim, a gente busca sempre essa parceria. Aham. Eu acho que esse é o caminho de sucesso aí para a educação. Tem que ter a parceria. Não é fácil. Nós temos Mas é famílias possível. difíceis, complexas, mas é possível e é necessário. Olha, eu estava cochichando aqui, tá bom? Eu estava Uhum. ouvindo você, mas cochichando aqui. Tá. Então, eu vou pedir para a Isabela Uhum. falar, declamar, falar poesia e depois ir à troca com A a Júlia. Júlia, tá Uhum. bom? Para a gente ouvir a Júlia Um também. minutinho. Bom, essa Você quer olhar para a câmera ali? Olha para o Olha. público. Isso. Bom, essa poesia que eu fiz, ela tá falando um pouco, retratando sobre os anos de opressão da ditadura, que a gente acabou fazendo esse trabalho junto com a professora Cristiane, que é a professora de geografia dos 9º anos, dos 8º, junto com o professor Marcelo, com a professora Rose, que é a professora de português, e a professora Edilaine, que é a da sala de leitura. A minha poesia acabou ficando assim, No silêncio das vozes sufocadas, versos e rimas de pura emoção, cantava com liberdade de clareza. Militantes, estudantes e trabalhadores clamam por justiça, por um Brasil e liberdade. Na escuridão dos anos de chumbo, corações oprimidos e sonhos desalinhados. A esperança não se cala. Floresce a vontade de uma nação que não se cala. A censura era uma lâmina cortante da verdade. A opressão se tornou num manto de desespero. E a esperança, um raio tímido da escuridão. A ditadura deixou marcas profundas no país, despertou a força da resistência. E hoje a democracia floresce, lembramos da dor do passado para nunca esquecer. Muito bem, olha, Muito profundo. bem, Lindo, lindo, Isa, lindo. muito bem. Muito bem. Obrigada. Agradecer a sua participação, Sim, eu linda que agradeço participação. pelo convite. Viu? Adorei a entrevista. Qual carreira que você quer seguir? Eu quero seguir como psicóloga mesmo. Como psicóloga. Psicóloga. E a psicóloga, eu sou psicóloga, né? Não sei se a Bel parte- falou. Sim, Você sim. participou da intervenção do meu TCA. Isso, ótimo, muito bom, muito bom. aquele- E assim, ó, o psicólogo, você tem vários lugares que você pode trabalhar. Dentro das organizações, dentro de emissora de TV, psicologia do trânsito,
dentro de uma instituição prisional. Eu já fiz alguns trabalhos, né, durante um tempo bom, ali na Fundação Casa. Várias. Então, você tem a psicologia clínica, organizacional. Hoje tem psicologia até para animais. É bem bonito, sabia? Nossa, não Tem sabia. pessoas que trabalham Poxa. assim com... Existe até gravidez psicológica, sabia? É isso, eu sabia. Das isso. cachorrinhas, né? É isso. Então, tem vários lugares que você pode trabalhar. Você já pensou, como psicóloga, onde você quer? Quer atender clinicamente, na área clínica? Bom, eu penso muito em trabalhar com a psicologia jurídica, Uhum. porque antes da psicologia eu pensava também na advocacia. Só que aí eu percebi que a psicologia me encantou bem mais. Então, é uma opção, mas eu também gostaria de trabalhar com a psicologia com as crianças, Muito com bem. os jovens, porque hoje em dia a saúde mental entre os jovens é algo muito debilitado por conta de problemas familiares ou problemas mesmo que os jovens acabam enfrentando. Então, eu acredito que se eles tiverem uma rede de apoio com a saúde sim. psicológica, a gente pode transformar o nosso país em um lugar bem melhor, porque nós somos o futuro do país. Sim. Então, se a gente cuidar da nossa saúde mental, a gente focar no que realmente importa pra gente, o que vai nos fazer bem, a gente pode ter um futuro bem melhor e seguir com esse pensamento. Muito bom, porque a gente tem um índice muito grande de suicídios. Sim. Então, vocês que são jovens, eu também já passei, né? Por essa fase linda, vocês podem contribuir muito, viu? Eu sempre faço alguns cursos, sempre estou eu a mais velhinha, né? A mais idosa, né? Entre os jovens. Mas é bem interessante, sabe? Eu gosto muito de ter esse contato, porque vocês são geniais, sensacionais, tá? E podem contribuir imensamente aqui para o futuro do Brasil. Muito obrigada. Eu que Vou agradeço. chamar agora a Júlia. Muito bom. Oi, Júlia. Oi, gente. Júlia, então você vai fazer um fechamento de ouro, tá bom? A gente tem mais uns 10 minutos aqui. E vou pedir para você entrevistar a coordenadora agora. Você entrevista? Entrevista. Mas antes você se apresenta, conta um pouquinho sobre você. Você é ex-aluna do Enfio? Isso. Então conta um pouco de você. O meu nome é Júlia Fernandes, eu sou ex-aluna da escola MF Enfio, né? A gente conhece assim, mas a escola é uma escola municipal chamada Henrique Souza Filho. Eu fui introduzida ao projeto do Imprensa Jovem em 2018, então eu tô aí no núcleo da Educomunicação há 6 anos. Em 2021 eu criei o meu próprio projeto independente, o Lia Comunica, no Instagram e no TikTok. O TikTok eu criei esse ano, onde eu produzo conteúdos independentes sobre educação e conteúdos jornalísticos também. Que E linda. em 2022 eu fui premiada pela SaferNet, que é uma ONG que atua há mais de 17 anos aqui no Brasil sobre a proteção digital, né, entre os jovens, recebe denúncias, e nesse documentário a gente abordou temas muito bacanas sobre o uso da internet na adolescência, como que isso impacta no desenvolvimento infantil e juvenil também, como que a gente pode lidar com o cyberbullying, como que a gente pode construir um mundo melhor através da supervisão dos pais. E aí esse documentário chamado Além do Digital foi premiado em 2022. Uau! Opa, E legal, a gente né? ganhou segundo lugar, né, no Prêmio Educatom. Inclusive, o nosso professor coordenador era o Marcelo. Ai, que É um opa, prazer de que lindo. participar. Então, é isso. Hoje o Lia Comunica, ele tem mais de 350 mil visualizações no total. E somando seguidores do Instagram e do TikTok, a gente tem 1.200. Então, olha para a câmera Parabéns. e dá uma dica, uma orientação, né, para os jovens, para as famílias, aquilo que você acredita que é importante, tá bom? Eu acredito que hoje o Brasil ele tem um grande incentivo na educação. Por mais que a gente tenha falhado em algumas políticas, eu acho que os jovens estão cada vez mais ativos em entender que nós não somos o futuro, mas nós somos o agora, e nós temos o poder nas nossas mãos de transformar a nossa realidade, começando pela nossa própria comunidade. Eu acho que uma vez que a gente tem esse desejo, né, de transformar, impactar o mundo à nossa volta, a gente também tem que olhar para o nosso território. Então, como uma adolescente periférica
muita vinda do extremo leste de São Paulo. Eu acho que hoje, mais do que nunca, a gente deve investir na educação e se preocupar também com o que os adolescentes estão consumindo, não só na internet, mas em todo o contexto assim, de vivência deles. Então, aos pais e aos filhos, eu deixaria o recado aqui que vocês têm o poder de transformar aquilo que vocês quiserem. Hoje a gente vive numa democracia que a gente tem o poder de se expressar, a gente tem o poder de ouvir o outro, mesmo que a gente discorde, existe ali um respeito, existe ali uma importância que a gente pode dar para a vivência que a gente não conhece, para a gente ter ali contato com outras perspectivas novas que podem acrescentar para muita gente. Então, eu acredito que hoje, mais do que nunca, a gente deve ter a consciência do poder que a gente tem e do poder que a gente pode desenvolver dentro das escolas públicas, que a gente pode conquistar em outros espaços, que muitas vezes foi ali empregado que a gente não podia ser participante daquilo, que a gente não deveria estar ali por ser de uma classe considerada minoria, né, por muitos inferior, e não é bem assim. A gente deve se apropriar desses espaços porque eles são para a gente também. A gente deve falar para esses espaços que nós somos importantes também, nós somos pessoas válidas, as nossas vivências têm o seu valor, assim como a de qualquer outra pessoa. Então, é esse recado que eu daria para os pais e para os filhos. A gente hoje, graças a Deus, tem muita informação, tem muitas ferramentas para contribuir para a nossa evolução. Então, usufruam disso. A gente tem celular, a gente tem computador. Então, investir na tecnologia, investir na educação, eu acho que não é gasto nenhum, é investimento mesmo, com muito retorno. Vi vocês duas, hein? Júlia e Isabela como professoras. O meu sonho aos 7 anos era ser professora. Eu acredito, sinceramente, que todo mundo deveria passar por essa experiência. Não é, Marcelo? O que você acha? Eu acho que é uma experiência muito marcante, assim. Vai desde do controle psicológico, assim, de ser, né, visto por jovens a cada 50 minutos e jovens completamente diferentes. Cada sala de aula é um universo de contextos, mas é uma aprendizagem, assim, para você aprender a ouvir. Você se renova todo dia. Tem dia que você vai para casa, às vezes, se sentindo completamente fracassado, mas você se renova, mesmo, você se refaz para no outro dia ir lá e voltar e tentar tudo diferente, sabe? Então, o professor, ele tem como essência, um professor que quer construir um bom caminho, essa capacidade de se reconstruir e de se refazer perante os seus contextos, sabe? Eu tenho essa visão, assim, que é até meio romântica, mas é isso mesmo. Mas é linda isso e mesmo. maravilhosa. Eu sou um cara apaixonado pela educação. Eu quis ser professor com 14 anos, então vai parecer idealista, mas eu queria dizer para o público que não é mentira. Eu vivo isso mesmo, em contextos diferentes, inclusive. Dando aula para periferia e para zonas mais centrais. Tem problemas diferentes. Mas é transformador como todas essas coisas conseguem atravessar você como professor. Muda muito. Eu não sei nem o que dizer pro Marcelo de 10 anos atrás, antes de ser professor, assim. Porque o que me modificou esse caminho é única, essa experiência. Muito bom. Eu vou fazer um comentário, aí daqui a pouquinho você faz a pergunta para a Bel, tá? Eu só lembrei de um fato. Meu marido hoje aposentou, eu sou casada há quase 40 anos, e tenho um filho, né, de 38 anos. E é muito interessante porque uma vez a empresa que ele trabalhou, uma multinacional, meu marido, convidou os jovens para fazer orientação profissional, só que eram 2 dias. O primeiro com os pais, que eu achei sensacional. E aí eles fizeram o quê? Os filhos de funcionários junto com os filhos, né, das pessoas da comunidade, tá? São Bernardo ali. A gente tem, né, uma área periférica, tem comunidades, favelas. E foi sensacional a troca de experiência, sabe? E aí tinha um trabalho meio teatral, algo voltado ao psicodrama, que os pais contavam a sua trajetória, tanto do pessoal, né, que trabalhava ali, dos filhos, né, dos funcionários, e aí eles faziam as cenas, esquetes. Então, cada coisa bacana. Aí eu lembro de um senhor que contou que ele usava marmita, aquela marmita de lata. Vocês conhecem isso? Sim. Então, ele ia no trem balançando aquela marmita, sabe? Aí eles brincaram, até colocaram música. E os filhos foram assistindo, porque talvez fosse o primeiro momento que eles tivessem a oportunidade, que eles tiveram, né, a oportunidade de ouvir esses pais e a trajetória. Então, quando uma família, né, coloca o filho no enfio,
pode ser algo muito positivo, porque talvez eles não tiveram essa oportunidade que vocês, com esse trabalho lindo, né? A Isabel, o Marcelo, a coordenação, a direção, os ex-alunos que continuam professores. contribuindo, os alunos, né? Podem fazer e fizeram também, tá bom? E agora, para a gente fechar, faça a sua pergunta para entrevistar a coordenadora. O que você acredita que seria uma pergunta adequada para a gente fazer um fechamento e deixar uma mensagem bem forte sobre educação e talentos da periferia, talentos da AZL? Tá bom. Antes de começar a minha pergunta, eu gostaria de contextualizar, complementando um pouco do que você disse e um pouco do professor Marcelo também. Eu acho que nesse contexto familiar é muito importante a gente ressaltar a valorização do professor, porque não são poucos alunos que a falta de apoio que tem em casa reconhecem num profissional de educação. Então, a falta de apoio que talvez a sua mãe, o seu pai te ausenta, né, dessas coisas assim que te impulsionam a crescer, a gente nota num professor, a gente nota num inspetor, às vezes até mesmo cozinheiras assim, né, que fazem a alimentação escolar, a gente reconhece nesses profissionais envolvidos na escola. Então, eu acho assim fundamental visualizar a instituição escolar, a unidade escolar, não só como um ambiente educacional, mas também muito cooperativo para o emocional, para o desenvolvimento saudável do psicológico de cada aluno. Então, nesse sentido, eu gostaria de perguntar para você, Isabel, em qual potência que você enxerga a educação como um todo? Não só no sentido técnico de alfabetização, de transformações de vidas, mas como que você acha que o núcleo educacional pode cooperar para o desenvolvimento de cada ser humano em todo o contexto geral? Como que o seu trabalho modifica essas vidas? Ótima pergunta, Júlia, como sempre. Obrigada. Eu escolhi ir para o Enfio quando eu passei no concurso de coordenação, só uma curiosidade, né? Quando eu passei no concurso, eu podia escolher, enfim, muitas outras escolas. E eu fiquei encantada quando eu vi os seus vídeos lá no canal da escola e dos outros meninos, mas principalmente você entrevistando. Você me encantou desde pequenininha, viu? Então, sou sua fã, tá? Obrigada. Parabéns. Você é o motivo dela ter, olha... eu fiquei encantada. Foi o que me que fez bom. eu decidir eu ir para o Enfio mesmo. Enfim, nós partimos primeiro do princípio de que a gente tem que formar as crianças aí como um todo, né? E considerá-las como um ser integral ali. A gente luta pela educação integral, que a gente chama, que é pensando nas várias dimensões, né? Não só ali na parte da inteligência, da cognitiva, né? Como você falou da alfabetização e tal, mas em algo além da questão da inteligência emocional, né? Da questão da interação com os colegas. Então, muitas vezes a gente chama as famílias para conversar porque a gente percebe as criancinhas lá do primeiro, segundo aninho com dificuldade de interagir. Por quê? Porque a gente tem essa preocupação de formar aquele cidadão para a vida. Eu não quero que ele apenas consiga fazer lá as avaliações finais. Eu quero que ele seja um cidadão que se insira na sociedade e que possa se colocar onde ele quiser, que a menina seja o que ela quiser, que o menino seja o que ele quiser. Né? Que ele não seja obrigado a fazer determinada função porque não tinha outra opção. Não, ele tem que ter opção. Né? E aí, para isso, a gente começa com um trabalho desde a formação lá dos professores, como eu comentei, nós da coordenação pedagógica, minha parceira Daisy, que é maravilhosa, e a gente trabalha nos momentos de formação com os professores, e os professores também são muito parceiros. Pensamos juntos estratégias para que a gente consiga fazer esse trabalho para que alcance essa potência toda do integral. Né? E aí, para isso, é essencial os projetos. Porque não adianta a gente chegar lá com um monte de conteúdo para vocês se isso não for significativo, né? Se isso não fizer sentido para você. Então, a gente tem que trabalhar partindo do contexto, né? Trabalhar com materiais concretos próximos da sua realidade, né? Com várias estratégias, então música, teatro. Quantas vezes vocês viram o professor Marcelo lá dramatizando e tudo mais, né? Então, a galera assim, é criativa
para atingir, e a nossa preocupação é essa formação para a vida mesmo dos nossos meninos. E isso muitas vezes causa assim um pouquinho de preocupação, né, nos pais e tal. Mas por quê? Porque a gente já quer apontar desde o início, ó, vamos trabalhar junto, vamos pensar em estratégias para melhorar, né? E eu acho que isso também é um diferencial da nossa escola, porque a gente não deixa passar e deixa lá para chegar quando foi no Fundamental 2 perceber. Já desde pequenininho a gente já começa a orientar, a conversar com as famílias, né? E pensar junto, porque a gente também acredita nisso, que o ser humano, ele é um todo, ele é um universo único ali, né? Ele não é uma maquininha que você vai chegar lá e vai colocar, vou depositar ali o conteúdo de matemática, acabou. Não, não é assim, né? E é por isso que a gente trabalha junto para a gente conseguir a formação desses meninos críticos, né? Essas meninas empoderadas, né? Que vocês estão vendo, né? São empoderadas mesmo. É à toa que a Júlia e a Isa falaram assim tão bonito aí conosco, né? Sim. Tá bom? Então, agradecer a presença de todos. Foi muito especial esse podcast, viu? Depois eu mando para vocês. Também vou pegar alguns trechos bem legais para divulgar. Então, muito obrigada, viu, Júlia? Muito obrigada, Isabela. Muito obrigada, agradeço muito, Obrigada. Bel, foi um prazer. Você, Marcelo. Eu que agradeço, E viu, vamos Sandra? fazer uma mensagem final, uma mensagem breve, só para a gente fechar. Quem quer começar? Eu posso começar? Pra Pode. complementar E a Isabela, fala fica um dela? pouquinho aqui, ó, aqui atrás dela. Isso. Só para a gente terminar juntos. Gabi, dá para pegar as duas? Isso. Ou senta uma no colinho da outra. Acho que cabe na cabeça. Vê se dá. Não. Fica no cantinho. No Isso. cantinho, tá bom. Abaixa, isso. Fica aqui. Isso, aí. Deu? Ótimo. Então você começa, depois você fala, depois quem? Pode ser eu. Pode ser o Marcelo, depois faz o fechamento com Tá a bom. coordenadora, né? Tá bom. Vamos lá. Eu acho muito importante a fala da Isabel referente a nós não sermos máquinas. Eu acho que hoje, mais do que nunca, ainda mais nesse espaço de tanta visibilidade, é muito bacana a gente se reconhecer como agentes políticos e principalmente como agente transformador. A gente deu bastante ênfase aqui à Zona Leste, que é da onde a gente veio, mas nós temos muitas ferramentas que alcançam o mundo inteiro. Então, a nossa vivência, ela pode ser reconhecida por pessoas de outros países hoje em dia. A gente pode impactar muitas vidas, muitas pessoas que desacreditam dos seus sonhos por não se acharem competentes o suficiente, por não se acharem bem educadas o suficiente, por acharem que não pertencem a espaços mais elitizados, e isso é uma completa mentira. E eu acho que uma vez que nós reconhecemos isso, nós temos um grande poder na mão, porque a gente está exercendo a nossa democracia, a gente está falando que nós não somos o futuro, nós somos o agora, a mudança acontece agora e para melhor. Tudo tende a ser para melhor. A gente veio de uma geração que, infelizmente, sofreu muito com a opressão, com a questão que o Marcelo mencionou aqui no podcast, da inferioridade do aluno, da inferioridade do estudante, da falta de importância da educação, que muitas vezes foi sucumbida pela necessidade do trabalho. E eu acho que não é bem assim. Eu gostei muito quando você disse, enquanto a Isa estava aqui, que nós, antes de termos, nós somos, né? Então, eu acho que toda a questão financeira, por mais que ela seja necessária, e nós que viemos de uma região de vulnerabilidade, a gente sabe disso, ela não é o ponto principal, ela é uma consequência. Eu acho que uma vez que nós estamos transformando as vidas que a gente tem ao nosso redor, vale muito mais do que qualquer dinheiro. Então, queria parabenizar também vocês pelo trabalho incrível daqui. Agradecemos. Por dar esse espaço de voz para a gente, potencializar a nossa voz nesse sistema. E é isso, foi um prazer participar, estar aqui. Queria agradecer mesmo e dizer que admiro muito o seu trabalho. Quero começar a acompanhar, não te conhecia, né? Ai, que bom. Mas gostei muito desse encontro. Obrigada a vocês que estão assistindo. E vou te dar uma boa notícia. Você falou que não vai ficar só limitado na ZL. Naturalmente, sem nenhum esforço, esse podcast está sendo assistido pelos Estados Unidos, tem um percentual grande ali, Suécia, Suíça, Portugal, Alemanha, tem alguns lugares, Irlanda, e foi indo. Provavelmente são brasileiros que moram lá fora e tiveram interesse, né, nos assuntos que a gente aborda. Bacana. Isabela, dá a sua mensagem. Deixa eu levantar Eu acho que ela está está com a perna firme. Você está aí agachadinha, tá? Então a gente vai fazer um exercício agora.
corpo, mente e psique, né? Tudo integrado. Bom, tudo isso que a Júlia falou, ela deu muitos conselhos, ela falou coisas super importantes que realmente são verdade. Acho que eu não tenho nem palavras suficientes, porque ela já falou o básico de tudo. Só que eu acredito que com toda essa visibilidade, toda essa oportunidade que a gente está tendo, a gente pode influenciar os outros jovens a, tipo, vocês também têm voz. Porque muitos jovens acabam ficando com medo, com vergonha de falar o que realmente sente, o que realmente pensa. Tipo, eu me sinto inferior a certas pessoas porque eu tenho essa dificuldade, só que não é assim. Todos nós temos voz para falar o que pensamos, nós temos as mesmas oportunidades, é só a gente buscar, porque nada vai cair do céu. Então, se você buscar ter o seu conhecimento, se você buscar tudo aquilo que você quer, eu acho que você vai conseguir um dia, porque nem tudo é sobre o que a gente quer, e sim sobre o que a gente consegue fazer. Você não vai conseguir ultrapassar os seus limites para as coisas que você quer agora, porque você tem que esperar. Então, é tudo questão de tempo. Quando a gente realmente quer alguma coisa, a gente espera o tempo que for para conseguir ter. E é gratificante, porque eu sempre esperei muito por esse tipo de oportunidade. Eu esperei por muito tempo para conseguir ter um tipo de voz, porque eu antigamente achava que eu não tinha... A minha opinião não valia nada. Que eu era uma pessoa igual às outras, tipo, todos nós somos importantes, mas eu achava que eu era alguém ali que não tinha voz nenhuma, que eu era insignificante. Só que o professor Marcelo e os profissionais da escola mostraram que não é assim. Toda opinião é válida. Qualquer tipo de opinião, ideia ou tudo que for é válido para alguma coisa. Então, a nossa geração precisa entender isso, que somos pessoas, sim, temos voz, temos direito de fazer muitas coisas. Então, a gente não tem que ficar parado esperando as oportunidades caírem do céu. Muito bem. Deixa eu Não te sei falar, nem o que mas deixa eu te falar uma coisa, tá bom? Só para você refletir. Eu sempre fui uma jovem, 40 anos atrás, não, vai lá atrás, né? Mas você ainda tem o espírito de jovem, continua tem sendo aí. jovem. Mas sempre muito ousada. Então, eu comecei como estagiária numa multinacional e eu não via, assim, paredes. Aí eu tinha uma ideia, eu falei, quero falar com o diretor, vou apresentar essa ideia. E acho que ele achava tão engraçado, ele falava, tá bom, né? E ele aceitava umas coisas que eu fazia. Não dá para contar hoje, assim, as coisas que eu fazia. E quando não era a hora, eu tive gestores muito atenciosos. Teve o Caça-Guerra, que eu era auditora interna da empresa. E aí, era uma ideia, às vezes, meio boba. E ele não queria me desmotivar. Então, ele falava assim, é interessante, né? Mas agora não é a hora. E aí, depois, eu fui entendendo quando é a hora. Mas eu nunca esqueci as ideias e meus sonhos. Então, quando eu percebi, não foi a hora, mas agora está acontecendo isso, essa ideia vai funcionar. Eu voltava com a ideia. Aí o pessoal achava graça, porque é como se eu não tivesse esquecido daquilo, sabe? Que eu acreditava. Só que naquele momento, né, o poder, né, de uma instituição, acreditava que não era o momento. Então, guarde, tá bom? Os seus sonhos, os seus objetivos, os seus propósitos. Às vezes você vai se frustrar, você também, como todos nós, mas um dia pode chegar o momento de se colocar, tá bom? E vocês são mulheres em potência absoluta, muito feliz. Então, vamos fechar? Vamos lá, Marcelo? Sim, eu gostaria de deixar uma mensagem, assim, diante do que vocês ouviram dessas duas alunas, uma aluna e uma ex-aluna, que passaram por um projeto que evidenciou essa potência delas, que é assim, a gente precisa ouvir a juventude, a gente precisa cuidar dos jovens desse país. E começar a ouvir, estabelecer esse diálogo, eu acho que é a base de tudo, sabe? Tem muitas polarizações atravessando a percepção das pessoas sobre os jovens, né? Então, eu acho que para superar isso, muitas vezes a gente tem que sentar e conversar, sentar e bater um papo. Eu acho que é um trabalho de base essencial para os pais, para outros professores, para os jovens, entre eles, se ouvirem também. Então, ter exercícios de escuta, né? Que é muito simples o método Paulo Freire, por exemplo, né? Eu tô com a camisa aqui, eu vim com um time hoje vestido. Abre aí a camisa. Né? Eu vim com a camisa, eu vim com um time, porque eu sou um educador freiriano e foi o que me fez educador. Sim. Né? A dialogicidade que eu falei é isso, é você estabelecer essa ponte de comunicação. A gente nunca teve tanta comunicação como tem hoje em dia e nunca se falou tão pouco. Né? E às vezes é isso que está faltando para a gente entender um pouco mais a cabeça desse jovem, acolher ele nos espaços escolares, entender a perspectiva dele. Né? E também tem muita ideologização em torno da percepção da escola,
Quem conhece o que realmente ocorre dentro da escola são os alunos, os professores que estão lá vivendo todo Sim. dia, né? E eu posso dizer para vocês que o que ocorre hoje é muito melhor do que aconteceu ao longo da história, porque minha pesquisa é toda dentro de história da educação, né? Eu não falei um pouco disso, mas é uma coisa que eu gosto de entender. E se a gente volta Muito 50 bom. anos atrás da história do nosso país, esse país era um país de analfabetos, as pessoas não liam. A gente não tinha uma educação de qualidade como tem hoje. Então, tem um falseamento muito grande em torno da educação que ocorre no Brasil como se fosse a pior do mundo. Na verdade, nós estamos no melhor momento da educação brasileira. A gente está com 93% de taxa de alfabetização e é a maior da história do nosso país. Nosso país que já passou por vários processos que tentaram destruir os projetos de educação. A gente nunca teve uma continuidade acima dos 30, 40 anos para um projeto educacional. A gente está sempre com um projeto novo e acho que é um dos problemas que a gente tem. Não dá continuidade ao processo. E acho que um projeto grande freiriano que poderia ter para o nosso país para ter um caminho legal é ouvir essa juventude, é estabelecer diálogos. Diálogo é a Muito base da bom. educação. E eu queria agradecer, inclusive, por esse espaço de Minha diálogo. mão tá gelada. A minha também. Né? E queria te Muito agradecer bom. principalmente porque eu vi você fazer esse espaço de diálogo na nossa escola. Eu te conheci numa intervenção sua, como psicóloga, que atravessou muitas pessoas que a gente escuta na comunidade depois. Ah, Aquele dia que a bacana. psicóloga foi lá foi muito bom. A gente escuta isso. Para você perceber a potência de um diálogo. Às vezes é isso que está faltando. Atravessou nossas alunas. A Isa está aqui. Ela fez um trabalho sobre isso depois. Olha que lindo. Ela virou Ah, assim, que lindo. fã. O seu nome ficou na boca dela sou fã permanentemente. de vocês também, de vocês quatro. E eu viu? também, Então agradeço demais essa oportunidade de estar aqui dialogando com você, Sandra, e dar visibilidade para esse projeto, para esses jovens que têm essa potência. Agradeço muito. E eu lembrei do Paulo Freire, eu não vou falar as palavras certinhas, talvez você lembre, que eu li uma vez que ele falou o seguinte, que nós não devemos subjugar conhecimento de ninguém, né? Porque até uma pessoa, não é nem um até, né? Uma pessoa que tem um conhecimento, andar a cavalo, né? Ou então, de repente, você está ali num barco. Se você não tiver sabedoria para conduzir o barco, você vai morrer afogado. Não adianta nada, né? Seus certificados acadêmicos. Então, todo mundo tem algo muito positivo e a contribuir. Eu não lembro a frase, tá bom? Você lembra da frase? Não consegui lembrar também. Mas é nesse sentido. Bel, fecha pra gente. Eu vou gravar outro podcast, o próximo, que é sobre pessoas idosas, o talento e a potência das pessoas idosas. Estou atrasada 5 minutos, Tá, mas dá tempo da rapidinho. gente fazer um fechamento. Não, para fechar também gostaria de te agradecer, Sandra. Muito obrigada pelo trabalho e dedicação que você tem, né? De dar voz, de dar visibilidade e de acolher tantas pessoas e transformar a vida delas, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço. E eu agradeço também todos da equipe da MF em Fio, as meninas, né, o pessoal da gestão, direção, os funcionários, como a Júlia lembrou bem, todos eles, os professores, todos que fazem esse trabalho realmente ser tão significativo. E eu queria concluir com uma mensagem de que a gente precisa de que as famílias realmente façam essa parceria, né? Não só conosco da MF Enfim, mas com todas as escolas. Como o Marcelo colocou, a Júlia também, o trabalho da escola precisa ser mais valorizado, né? Se a gente tiver o carinho, a atenção de vocês estiverem do nosso lado, com certeza a nossa sociedade de hoje e futura será melhor. Porque o que a gente quer, o mesmo que vocês, pais, nós queremos que os nossos meninos se desenvolvam integralmente. Então vamos trabalhar juntos, vamos caminhar juntos e esperançar para que o amanhã seja melhor do que hoje. Tá bom? Agradecendo, terminando mais um episódio. Lembrando que a educação, ela transforma e liberta. Gente, isso muito, aí. muito grata, viu? Obrigada. Obrigado, Sandra. Gente,